Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 7 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, este se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém. Irmãos, o texto continua falando sobre o tema da lei. Paulo se concentra aqui nesse tema da lei. Ele a menciona 16 vezes no decorrer desse texto, mostrando que essa é a sua ênfase aqui. Assim ele procura mostrar, nesta passagem de Romanos, qual é o papel da lei na vida do cristão. Na semana passada nós concluímos, ou terminamos de considerar, o texto anterior, onde o apóstolo Paulo faz um contraste. Ele fala de dois casamentos: aquele casamento falido entre a lei e o pecado, ou a lei e a carne, e um casamento que é a união com Cristo, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, que traz a salvação, que traz a vida eterna. Uma parte desse capítulo também, irmãos, é Paulo respondendo a essa pergunta aí que está no versículo 7. Ele começa com a pergunta:
Que diremos então? Que a lei é pecado? Essa é a pergunta que é feita aqui. E Paulo começa a responder essa pergunta. Vejam que a primeira resposta que ele dá é que a lei não é pecado, mas dá conhecimento do pecado. A lei faz isso, irmãos. Ela mostra o pecado, ela evidencia o pecado. Vejam que ele cita aqui o 10º mandamento, não cobiçarás. Alguns estudiosos, eles dizem que esse mandamento, ele resume os outros mandamentos, e Paulo diz aqui, então, que eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Ou seja, a lei mostra esse pecado, a lei evidencia esse pecado. Então vejam que os irmãos podem imaginar uma casa fechada há muito tempo, está lá com as suas cortinas fechadas, uma casa deixada por algum tempo sem usar. Digamos, a pessoa chega lá em pleno verão e ela abre as cortinas e, de repente, os móveis estão ali cheios de poeira, estão empoeirados ali. Assim é a lei, irmãos. A poeira está ali, é possível que a pessoa entre na casa, ela não nota essa sujeira, esses móveis empoeirados, mas a lei é como a luz que entra pela janela mostrando o pecado, mostrando que aqueles móveis estão empoeirados, mostrando a realidade do nosso coração. Então, Paulo conclui aqui, irmãos, essa primeira pergunta, ou essa primeira resposta que ele dá, que o pecado reside em nós. O problema está em nós, irmãos, e não na lei. A lei é boa. A segunda resposta que ele dá aí, irmãos, está no versículo 8. A lei não é pecado, mas desperta a vontade de pecar. A lei desperta a vontade de pecar. Veja o que Paulo diz: o pecado, tomando ocasião, ou seja, aproveitando a ocasião, pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, ou seja, esse desejo cobiçoso. Então, o termo aqui, ocasião, ele pode ser traduzido também como oportunidade. E essa palavra aqui, naquela época, era usada para bases militares, ou seja, o exército ele vai avançando, ele vai conquistando espaço, ele vai avançando, então ele vai montando uma base militar, para que aquela base militar seja usada para avançar mais ainda. Então, Paulo usa essa palavra aqui para dizer que a lei é como essa oportunidade, essa ocasião que é dada para que desperte em nós essa vontade de avançar, essa vontade de pecar. É como uma bela ilustração aqui para que os irmãos entendam. Imaginem uma pessoa num lugar muito bonito, ele resolve construir um hotel maravilhoso, um hotel todo ele feito de vidro. Então, a pessoa faz isso, ela constrói um hotel, um belo hotel, todo ele construído de vidro. Então, as pessoas começaram a frequentar o hotel começa a fazer sucesso, as pessoas se hospedam nesse hotel, o dono fica muito alegre com isso. Aquele apartamento que a pessoa abre, aquela parte de vidro, a pessoa tem aquele visual belíssimo daquela região. E aí, então, começa a ser bem frequentado esse hotel. E aí o dono contrata um administrador. O dono contrata o administrador começa a trabalhar no hotel e chega para o dono e diz assim: olha, estou muito preocupado. Esse hotel belíssimo de vidro, pode ser que alguém resolva jogar pedra no hotel. Aí o dono chega para ele e diz: realmente é uma preocupação, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma placa, proibido jogar pedra.
E os irmãos já devem imaginar o que é que aconteceu, né? Porque é assim, irmãos, a lei desperta em nós temos essa natureza, que quando há ali uma placa, parece que a nossa natureza, ela quer se rebelar contra algo. A nossa natureza, ela quer se rebelar contra ordens. Ela é rebelde. Ela quer se rebelar contra qualquer norma. E é isso que o apóstolo Paulo afirma aqui, na sua segunda resposta. Na terceira resposta, ele diz que a lei não é pecado, mas a lei revive o pecado que há em mim e produz morte, porque a lei condena o pecado. Irmãos, a lei é boa. Paulo afirma isso aqui. A lei, ela é santa, mas muitas vezes uma coisa boa, ela é utilizada para fazer o mal. Dá um exemplo aqui, um bisturi. O que é um bisturi? O bisturi é um instrumento médico, ele foi criado para uma coisa boa, curar as pessoas, para, através da incisão, retirar tumores, curar as pessoas, extirpar doenças, mas o bisturi ele pode ser usado também para cortar a cabeça do outro. É por isso que a conclusão do apóstolo Paulo, nos versos seguintes aqui, fica mais fácil de entendermos, quando ele diz: verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Vejam também no versículo 12, assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Porque o mandamento, a lei vem de Deus, irmãos, de um Deus justo, de um Deus bom, e revela o caráter de Deus, esse caráter santo, esse caráter bom de Deus que entregou a lei, mas muitas vezes ela é usada para o mal. Nós entendermos aquele povo lá de Israel, saindo do Egito, ali na terra santa, em direção à terra prometida. De repente, Moisés sobe do Monte Sinai e desce com as tábuas, e o povo, que maravilha! Glória a Deus, aleluia! Agora temos uma lei para nos trazer vida. E foi essa mesma lei, irmãos, que enterrou aquela parte do povo no deserto. Foi a mesma lei que condenou aquela parte do povo rebelde. A lei fez isso, trouxe morte para aquelas pessoas. Irmãos, a partir do versículo 13, 14, o apóstolo Paulo ele vai falar desse conflito que há entre a lei de Deus e o pecado na vida do crente. Esse texto que muitos irmãos já conhecem bem: miserável homem que sou. Depois dele dizer do seu conflito, das suas lutas. Aliás, os irmãos devem ter notado como esse texto é difícil, né? Eu lendo aqui, os irmãos acompanhando, como o texto é muito complicado, muito difícil. E em textos difíceis, nós encontramos, muitas vezes, várias interpretações do texto. É o caso desse aqui. Aqui nós temos várias interpretações. Alguns, por exemplo, dizem que o apóstolo Paulo está falando da vida dele. O apóstolo Paulo está falando da sua vida antes dos 13 anos, quando ele fez ali o bar mitzvah, aquela cerimônia judaica, que a criança, então, ela deixa de ser criança, passa a ser a fase adulta, naquela cerimônia do bar mitzvah, porque ali é o momento onde ele recebe a lei. Mas há argumentos também de que a criança, ela sempre foi instruída na lei de Deus. Desde pequenininha. Aliás, a Bíblia Sagrada diz isso, que quando na Páscoa a família estiver reunida à mesa,
todos ali naquela alimentação, as criancinhas vão perguntar: papai, que pão é esse? Por que esse alimento? Por que nós comemos esses alimentos na Páscoa? Aí o pai então vai dizer: a Páscoa do Senhor, quando o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então as crianças sempre foram instruídas na lei de Deus. Alguns dizem, por exemplo, também, que aqui se trata do povo de Israel quando saiu do Egito. Estava ali em direção à terra prometida e eles recebem então a lei no Monte Sinai. Irmãos, alguns estudiosos, alguns, digamos assim, gigantes que estudaram a palavra de Deus e nos deixaram tantas informações ricas, como Agostinho, Martinho Lutero, Melancton, João Calvino e a maioria dos estudiosos reformados, eles entendem que Paulo está descrevendo aqui um conflito que há na vida do crente. Aqui é um crente, nesse conflito, nessa luta diária contra o pecado. E outros seguem nessa mesma linha de interpretação, como L. Morris, F.F. Bruce, Hendrickson, Packer, Stott, muitos que vão também nessa linha. Vejam que Paulo, por exemplo, tem um momento aí no versículo 22 que ele fala do homem interior. Eu, quando vi aqui o homem interior, me remeteu logo lá para texto de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, quando Paulo fala do homem interior, que ele diz: enquanto o nosso homem exterior vai se degradando, porque nós vamos, ali o tempo vai passando e nós sofremos as agruras do tempo, da velhice, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz também, no versículo 22, que tem prazer na lei do Senhor. E aí nós perguntamos: como é que um descrente tem prazer na lei do Senhor? O descrente não tem prazer na lei do Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, esse conflito na vida do crente, essa luta que é travada no coração do crente. Vejam que Paulo usa aqui palavras fortes, e são argumentos para essas pessoas que acham que aqui, por exemplo, pode ser um judeu confessando a sua luta antes de conhecer a Cristo. Veja que ele fala palavras fortes como sou carnal, para mostrar essa seriedade desse conflito. E por alguns dizem, um escritor diz que o crente, por definição, é uma pessoa que tem dupla personalidade. É uma pessoa que tem dupla personalidade. Em nós, ainda há essa luta, esse conflito de desejar fazer algo, mas não consegue. Ou, ao invés de fazer aquilo que ele quer, ele acaba não fazendo. Então, João, o apóstolo João, ele, inspirado por Deus, ele vai dizer: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores, todos nós vivemos nesse conflito. E a característica do crente é que quanto mais ele progride na vida cristã, irmãos, olhem bem o que eu estou dizendo, quanto mais ele cresce espiritualmente, ele se fortalece, mais dificuldades ele vai enfrentar. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz mostra a poeira. A luz mostra a poeira. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nós discernimos o que é errado e o que é certo. Muito cuidado com aquele crente muito piedoso, muito certinho, se acha mais santo do que os outros. Só em ele se considerar assim, irmãos, mais santo que os outros, ele já está pecando. Os reformadores, eles entenderam essa questão, esse conflito muito bem. Martinho Lutero, por exemplo, ele escreveu uma obra, A Escravidão da Vontade, que foi traduzida aqui
para o português como nascido escravo. E foi de uma disputa que ele teve com um monge católico chamado Erasmo de Roterdã, que esse monge afirmava que o homem era livre, que ele podia fazer o que ele queria, ele era dono do seu ser. E Lutero escreveu então essa obra para contrapor, para dizer que nós ainda sofremos as consequências da natureza de Adão. Nós temos ainda essa natureza adâmica, irmãos. Essa natureza ainda nos incomoda. O crente sábio e honesto, diante de Deus e dos homens, ele vai fazer isso que o apóstolo Paulo faz aqui: miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado, irmãos, ele está presente, ele se manifesta, ele não reina mais sobre nós, ele não reina mais, ele não tem mais direitos legais sobre nós, mas ele é sempre aquele querendo roubar, enganar, incomodar a vida dos crentes. Tem um estudioso que ele diz que o pecado é como uma carcaça, um corpo amarrado no nosso. Os irmãos já imaginaram o dia a dia ali com um corpo amarrado em nós, um corpo fedendo, um corpo que está ali incomodando, tudo que nós fazemos, ele está ali nos incomodando, está ali sempre presente. Por mais que façamos coisas boas, ele está ali. Por mais que falemos coisas boas, aquela carcaça está ali incomodando. Quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos, verificamos que todos trazemos um defeito de fábrica. Temos um defeito de fábrica. E a marca é a marca de Adão. É a marca de Adão que ainda está em nós, há falhas em nosso modo de ser. Sem desejar, irmãos, voltamos a fazer, a praticar coisas que nós não queremos. Vocês querem ver uma coisa interessante, irmãos? Todos nós temos momentos de confissão de pecados. Não é verdade? Tivemos aqui há pouco. É a oportunidade que você teve de orar a Deus, de você colocar diante do Senhor aquilo que você fez de errado, pedindo perdão a Deus, e a palavra de Deus, ela afirma que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos dar o perdão. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes voltamos a cometer os mesmos pecados. Muitas vezes voltamos a cometer os mesmos pecados. A vida do crente, irmãos, é nadar contra a correnteza. Se você é uma pessoa que não se sente assim, que está tudo bem para você, sendo levado pelo rio correndo, que você não se importa com nada, que você vai sendo levado, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque o crente, ele está lutando contra a correnteza. É uma luta ferrenha, hercúlea, todos os dias, irmãos. É uma luta diária. É uma luta contra a correnteza, é nadando contra a correnteza. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quando é que eu vou me livrar disso? Quem me livrará definitivamente? Esse é o clamor do descrente. Porque ele ainda não conheceu aquele que pode resolver as suas angústias. Se você faz essa pergunta, se você se questiona todos os dias, se você tem uma luta diária contra o pecado, que Deus continue te dando forças, que Deus continue te dando essa consciência de que o pecado existe,
de que o pecado é vil, de que o pecado traz transtornos para a vida do crente. É por isso que aqui esse texto, esses versículos 24 e 25 é o auge. É aqui onde nós encontramos o apóstolo Paulo gritando, dando esse sussurro, reconhecimento da necessidade do Senhor. Assim somos nós, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus na nossa caminhada cristã. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero terminar fazendo algumas lições para a nossa vida. Esse texto complicado, como eu disse, mas tem algumas lições de tudo que nós falamos aqui, algumas lições práticas para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de trazer é que essa passagem, ela nos ensina a malignidade do pecado. A malignidade do pecado. É meio redundante isso, né, irmãos? Porque, afinal de contas, o pecado é mau. O pecado é ruim, todos nós sabemos disso. Mas eu estou aqui, digamos, assassinando a gramática para o bem da teologia. O apóstolo Paulo faz isso muito na Bíblia, nos seus escritos. Paulo, por exemplo, muitas vezes ele vai dizer a graça gratuita. Ele faz isso muitas vezes para o bem da teologia. Irmãos, o pecado é tão vil, o pecado é tão terrível, que ele pega coisas boas, irmãos, ele transforma coisas boas em instrumento de morte. Paulo disse isso quando ele cita aqui os 10 mandamentos, que é uma lei espiritual, que é uma lei boa, que é uma lei santa. O pecado, ele toma essa lei, a semelhança do bisturi, do cirurgião, vai lá e corta o nosso pescoço. O pecado faz isso. Ele tem esse poder de apodrecer coisas boas dadas por Deus. O pecado faz isso no dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom, todos nós sabemos disso. O dinheiro é bom. Mas esse toque venenoso torna esse dinheiro em mamon. Jesus disse isso. Que muitos pegam dinheiro e o faz como um ídolo. O dinheiro se transforma no ídolo, um Deus que escraviza as pessoas. Tem um toque na sexualidade, o toque apodrecedor do pecado na sexualidade. É por isso que nós vemos pornografia, adultério, fornicação, estupro, lascívia. Todas essas são manifestações desse toque destruidor do pecado. Em cima do sexo, que é uma coisa boa, que Deus criou para o prazer do casal, do homem e da mulher, do marido e da esposa. O pecado faz isso nas relações marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado. O pecado, irmãos, chega lá e traz esse toque, transformando esse relacionamento que deveria ser muito bom em algo destrutivo. Muitas vezes é transformado em algo ruim, cheio de opressão, disputas, brigas. O pecado pode fazer isso no trabalho. Quando ele vai e toca transformando o nosso trabalho num Deus, como sendo a coisa mais importante, deixando para o lado a família, deixando para o lado a saúde, deixando para o lado a igreja, deixando para o lado Deus. Irmãos, nada escapa do toque venenoso do pecado. Nada escapa do toque venenoso do pecado. E você que é um crente, você que é um
crente em Cristo Jesus, você precisa discernir isso. Você precisa olhar, você que é casado, por exemplo, você precisa entender como o pecado está manchando o seu casamento. Discernir as coisas boas e ruins para não manchar, para não apodrecer o seu casamento, para não apodrecer o seu relacionamento com o dinheiro, com o entretenimento, com os filhos, porque existem manifestações sutis e muitas vezes o pecado vem com o seu toque e simplesmente apodrece pontos da sua vida, pontos da sua vida. E se você só vai conseguir discernir isso com a iluminação do Espírito Santo, a ação poderosa do Espírito Santo aplicando as verdades da palavra de Deus na sua vida, ore por isso. Peça sempre graça diante de Deus. Deus me mostre esses pontos da minha vida. Quais são os pontos que eu estou errando? Quais são os pontos que eu estou dando oportunidade para o pecado? O apóstolo Paulo ele foi iluminado pelo Espírito Santo e ele viu que uma coisa boa, a lei, quando tocada pelo pecado, virava um instrumento de morte. Outra lição para a nossa vida também, irmãos, é que ninguém pode se aproximar de Deus sem quebrantamento. Ninguém pode se aproximar de Deus sem quebrantamento. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que não é crente, você que não teve uma experiência com Cristo Jesus, se você quiser se aproximar de Deus, do Criador, do Governador do universo, você precisa se quebrantar. Você precisa desistir de si mesmo. Você precisa desistir dos seus esforços. Você precisa assumir a sua derrota, sua falta de condições de salvar a si mesmo. Reconhecer que você não tem uma vida que agrada a Deus. Reconhecer que você está sempre em falta diante da perfeição, diante da santidade de Deus. Você precisa se reconhecer como miserável. Reconhecer que somente Jesus pode te livrar do corpo dessa morte. Prostrar-se diante de Jesus de Nazaré e tê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E eu clamo a Deus nesse instante pela sua vida. Você que está me ouvindo, que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, eu clamo para que o Espírito Santo abra os olhos espirituais para que você reconheça Jesus como o único Salvador, para que você possa contemplar as maravilhas da lei de Deus. E a última lição, irmãos, que nós temos para você que é convertido, você que é crente, faz parte da igreja de Cristo, quebrantamento, irmãos, continua sendo necessário para nos aproximarmos de Deus. Você não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas exigindo coisas de Deus. É muito comum hoje que pessoa, ela determinando coisas a Deus. Pessoas dizendo assim, olha Deus, eu não aceito isso. Deus, eu exijo isso. Eu determino isso. É isso que nós costumamos observar na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Irmãos, essas palavras, elas são destrutivas, elas são perniciosas, que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas, nada tem a ver com a Bíblia. Quem somos nós para chegarmos diante do Criador
das coisas visíveis e invisíveis, e dizer que nós exigimos alguma coisa. Quem somos nós, pecadores, frágeis criaturas, nos achegarmos diante daquele que é 3 vezes santo, que criou todas as coisas, e dizer: eu determino alguma coisa. É possível, a nossa igreja não costuma ver essas coisas. É possível que todos nós aqui que estamos nesse ambiente, não tenhamos aqui alguém esse tipo de pessoa, que determina alguma coisa diante de Deus. Mas preste atenção, muitas vezes, diante da providência de Deus, diante daquilo que Deus dá na sua vida, a sua reação, como você reage, mostra arrogância diante de Deus. Mostra uma arrogância diante de Deus. Por exemplo, quando Deus permite que aconteça alguma coisa na sua vida que você não gosta, a sua reação diante de Deus pode mostrar arrogância. Você fica emburrado, você fica triste, fica desesperado, você fica irritado, você fica sem paz, não tem vontade de orar, muitas vezes até fica decepcionado com Deus. E por trás desse tipo de comportamento, irmãos, é aquela conversa: ah, Senhor, eu não mereço isso. Ah, Senhor, eu sou tão bonzinho. Eu me esforço tanto, Senhor. Eu não mereço isso. É nisso que reside a arrogância. E se você tem esse comportamento, se você tem agido assim, você precisa de quebrantamento. Primeira carta de Pedro 5,5 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você quer a graça de Deus, seja humilde, se curve, se quebrante diante de Deus, aceite a providência de Deus, mesmo que essa providência seja dura, seja difícil, seja complicada, mesmo que a providência de Deus vá contra os seus planos, contra aquilo que você tanto planejou. Mesmo que a providência de Deus bata de frente com todas as suas vontades e desejos, curve-se, aceite, se quebrante diante de Deus. E eu gostaria realmente de finalizar, irmãos, enfatizando esses 2 últimos versículos do texto, porque aqui nós temos o maior dilema da humanidade. Seja aqui de um crente ou seja de um judeu que está se esforçando para cumprir, para agradar a Deus. Seja aqui a confissão de um crente ou de um ímpio. Esse é o maior dilema da humanidade, irmãos. Somos miseráveis. Somos criaturas, irmãos, frágeis, que cometemos erro a todo instante. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade da nossa vida. Mas aqui também, irmãos, nós temos a resposta para esse dilema. Nós temos a resposta para esse sofrimento. Nós temos a resposta mais rica, mais completa, mais necessária para a humanidade. A resposta que aponta para a vida eterna. A resposta que aponta para a eternidade, garantida através do Filho de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Essa é a grande resposta, irmãos. Essa é a boa notícia para o grande dilema da humanidade. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.